lançada no dia 12 de agosto de 2018 pela NASA e mais de 3 anos depois de seu lançamento, a sonda solar Parker finalmente conseguiu alcançar seu objetivo primário e tocou o Sol no dia 28 de abril deste ano, entrando na atmosfera do nosso astro e começando a coleta de novas informações durante as 5 horas em que permaneceu no local. A nave espacial mergulhou para dentro e para fora da área conhecida como Corona por pelo menos 3 vezes, se deslocando a mais de 100 km por segundo de acordo com os cientistas. Para que isso fosse possível sem danificar a sonda com o intenso calor, foi necessário desenvolver novas tecnologias e técnicas de engenharia para vencer o calor escaldante a que a sonda seria submetida. Ao atingir a região da Corona, muito mais quente que a própria superfície do Sol, a sonda, que tem o tamanho de um carro pequeno, passará por gases com temperaturas superiores a 500 mil graus Celsius, enquanto é bombardeada por partículas e pela intensa luz solar. A sonda solar Parker conta com um escudo térmico conhecido como Sistema de Proteção Térmica, com 2,4 metros de diâmetro e cerca de 115 milímetros de espessura. Esses poucos centímetros de proteção garantirão que, do outro lado do escudo, o corpo da espaçonave ficará a uma temperatura confortável de 30 graus centígrados. O escudo térmico foi construído usando uma espuma composta de carbono ensanduichada entre 2 placas de carbono, o material conhecido como painel reforçado carbono-carbono. Esse isolamento leve recebeu um toque final de tinta cerâmica branca na placa virada para o Sol, para refletir o máximo de calor possível. Nos testes em câmaras de vácuo, o escudo mostrou-se capaz de suportar até 1650 graus centígrados, sem danificar os circuitos eletrônicos e instrumentos científicos do outro lado. Isso irá ajudar a protegê-la da intensa emissão do Sol, mas sem perder contato com o ambiente que ela pretende estudar. Uma das chaves para entender o que manterá a espaçonave e seus instrumentos seguros é entender a diferença entre os conceitos de calor e temperatura. Pode parecer estranho, mas altas temperaturas nem sempre se traduzem em realmente aquecer outro objeto. No espaço, a temperatura pode ser de milhares de graus, sem fornecer calor significativo a um determinado objeto, e nem mesmo uma sensação de calor. Isso acontece porque a temperatura mede a velocidade com que as partículas estão se movendo, enquanto o calor mede a quantidade total de energia que elas transferem. As partículas podem estar se movendo rapidamente, mas se houver muito poucas delas, elas não transferirão muita energia. Como o espaço é praticamente vazio, há muitas poucas partículas para transferir energia para a espaçonave. Ao contrário da Terra, o Sol não tem uma superfície sólida. Ele é uma bola gigante de plasma quente que se mantém unida por sua própria gravidade. E é por isso que é impossível pousar na estrela, no sentido literal da palavra. Entretanto, sua atmosfera superaquecida é feita de material atrelado à estrela pelas suas imensas forças gravitacional e magnética. Na coroa, conforme a temperatura aumenta e exerce mais pressão para jogar esse material para fora, chega-se a um ponto onde essas duas forças se tornam fracas demais para conter essa ação, resultando nos ventos solares. De acordo com os dados preliminares da navegação da sonda, a borda externa do Sol começa em um ponto conhecido como superfície de Alfvén, um ponto específico onde as forças gravitacionais e magnéticas da estrela exercem controle direto sobre os ventos solares. Isso marca a conquista do objetivo primário da missão Parker, bem como uma nova era de compreensão da física ao redor da coroa. Essa conquista não apenas fornece um entendimento mais aprofundado da evolução do Sol e seus impactos no sistema solar, assim como seus impactos na Terra, mas também sobre tudo que os cientistas aprenderam sobre a nossa própria estrela e também sobre os astros no resto do universo. Os cientistas estão observando o Sol e sua coroa há décadas, e sabem que existe toda uma física interessante na região, que aquece e acelera o vento de plasma solar. Mas mesmo assim, não podem afirmar com precisão que tipo de física é essa. Com a sonda agora voando dentro da coroa dominada pelo campo magnético, eles terão informações há muito tempo aguardadas sobre o funcionamento interno dessa misteriosa região. Ao longo de sua viagem, a sonda trouxe novas descobertas sobre o fluxo de partículas do vento solar. Entre elas estão estruturas em zigue-zague que ficam mais frequentes perto do Sol.
Foi durante a primeira passagem próxima ao Sol que a Parker revelou que elas vêm da superfície solar, e este é só o começo, já que futuros sobrevoos devem revelar ainda mais dados sobre fenômenos que não poderiam ser estudados à distância. Esses ventos solares são tempestades extremamente energéticas, que carregam parte da força magnética do Sol para o restante do sistema solar, por vezes atingindo a Terra e outros planetas. Por aqui, os efeitos disso são variados, impactando redes de distribuição elétrica, satélites de rádio e GPS, e até mesmo equipamentos eletrônicos. Esse ponto, nomeado de superfície crítica de Alfvén, nunca foi apropriadamente conhecido pelos cientistas. Antes da sonda efetivamente tocar o Sol, estimativas indicavam que elas estavam em alguma posição entre 6,92 milhões e 13,84 milhões de quilômetros do Sol. Foi durante a sua oitava passagem que a sonda Parker encontrou as condições magnéticas e de partículas específicas que denunciavam o início da superfície de Alfvén, a uma distância de 13,03 milhões de quilômetros, marcando na história a primeira vez que a humanidade conseguiu tocar o Sol. Quando Parker entrou na coroa, seu instrumento fez essas imagens. Fluxos de plasma cercaram a espaçonave, e os outros instrumentos de Parker detectaram que as condições magnéticas haviam mudado. Uma descoberta interessante é a de que a superfície crítica de Alfvén, ao contrário do que se pensava, não é uma projeção lisa, mas cheia de picos e depressões, como uma montanha russa. A ideia é que essas deformações se alinhem com a atividade solar em algum ponto. Segundo os cientistas, eles ainda precisam descobrir onde, o que deve ajudar a entender como eventos do Sol afetam sua atmosfera e capacidade de ventos solares. Para os cientistas da NASA, é verdadeiramente empolgante ver suas tecnologias avançadas terem sucesso, ao levar a sonda solar Parker mais perto do Sol que jamais estiveram. Eles estão empolgados para ver o que mais essa missão consegue descobrir, conforme a sonda se aproxima do Sol nos próximos anos. O nome da sonda Parker é uma homenagem ao físico Eugene Parker, que desde a década de 1950, afirma que o vento solar atravessou mais de uma vez os confins do espaço, destacando que a atmosfera solar não é uma bola lisa, mas sim algo enrugado e cheio de relevos. A sonda continuará a orbitar o Sol, fazendo uma espécie de espiral que a aproximará da estrela cada vez mais, em um total de 24 giros completos. Com temperaturas sempre mais altas, a meta é conseguir chegar a pelo menos 6 milhões de quilômetros da superfície do Sol, até sua órbita final em 2025. O que você achou desse feito inédito conquistado pelos cientistas da NASA? Deixe sua opinião nos comentários, deixe também seu like, se inscreva no canal Mistérios do Universo. Compartilhe com seus amigos para que eles também vejam essa interessante notícia e até o próximo vídeo.